Hoje é o vídeo com certeza mais importante que eu já gravei aqui para o Instituto Bíblico Ruach. Eu queria que você me desse alguns minutinhos da sua atenção para compartilhar algo com você. Por que você precisa estudar a Bíblia? Por que você precisa estudar a palavra de Deus? Eu poderia falar aqui, olha, vai estudar como ficar rico, como ganhar dinheiro, como abrir uma empresa, como melhorar seu casamento. Mas por que eu incentivo você a estudar a Bíblia? E eu podia aqui te dar umas 20 razões, de verdade, umas 20 razões para você estudar a Bíblia, mas eu vou te dar uma, apenas uma. Em João capítulo 5, versículo 39, examinai as Escrituras, porque vocês encontrarão nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, Jesus falou o seguinte: examinai as Escrituras. O que é examinar? Quando você vai no médico, você está doente, e aí o médico fala assim: olha, eu suspeito pelos sintomas que você me falou que seja isso, mas nós vamos fazer alguns exames para poder ter certeza do que é. Então, examinar é investigar, é averiguar. E Jesus disse assim: examinai as Escrituras, investigue as Escrituras, porque vocês vão encontrar nelas a vida eterna. E aí essa expressão é a chave para você estudar a Bíblia, a vida eterna. A Bíblia fala que esse corpo que você tem, o corpo que nós temos, ele é uma espécie de recipiente, e o seu verdadeiro eu está dentro do corpo, está dentro de você. Chama-se alma. É o que faz o seu cérebro funcionar, é o que faz o seu coração bater. E a Bíblia fala que quando nós morrermos, porque esse corpo tem um prazo de validade, alguns menos, outros mais, mas a única certeza que temos na vida é que um dia todo mundo vai morrer. E quando, a Bíblia diz, quando chegar a nossa hora, que esse recipiente aqui se quebrar, a sua alma, o que existe dentro de você, o seu verdadeiro eu, ele não morre, ele continua existindo em um outro plano, em um outro lugar. Aí você pode dizer assim: não, tudo bem, Paulo, mas não existe nada que comprove, que ateste que existe uma vida após a morte, ou que existe existência após a morte. Não existe nada que comprove isso. E é verdade, é verdade. Não tem nada que comprove que exista uma prolongação da vida. Mas também não existe nada que comprove que não exista. Eu estava conversando com um jovem ateu, ele não acredita em Deus, e ele falou algo interessante para mim. Ele disse assim: olha, eu não acredito em Deus, logo eu não acredite que a vida tenha um propósito maior, eu não acredito que a vida tenha um sentido em si, e eu não acredito que exista alguma coisa depois da morte. Ele disse assim: olha, o que eu acredito é que a vida termina na morte, a existência termina na morte. E aí eu falei para ele assim: olha, eu acredito, tá, no que a Bíblia diz, e a Bíblia diz que existe uma prolongação da existência após a morte. Se você tiver certo, se realmente não existe nada após a morte, se realmente não existe Deus ou um ser superior, e a vida não tem de fato propósito ou sentido, o que vai acontecer é que eu vou continuar acreditando na Bíblia, eu vou continuar acreditando em Deus, vou continuar ensinando os princípios da Bíblia, e quando eu morrer, não vai acontecer absolutamente nada. Ou seja, se você tiver certo, quando eu morrer, acabou a existência. Não existe nada além da morte. Porém, se eu estiver certo, e realmente Deus existe,
e realmente a Bíblia é a verdadeira palavra de Deus, e o que está escrito nela, o que ela ensina é real e é verdade, quando você morrer, eu falei para ele, quando você morrer, você vai ter uma grande surpresa. A verdade é que eu não quero correr esse risco. Por isso eu resolvi estudar a Bíblia. Por isso eu resolvi examinar o que está escrito nela. E sabe o que eu acabei atestando e descobrindo? Que quanto mais você investiga a Bíblia, quanto mais você investiga a palavra de Deus, a formação dela, como ela surgiu, até investigando, tentando buscar algum erro, alguma fraude, quanto mais eu estudo, mais eu tenho certeza de que ela é a verdadeira revelação e palavra de Deus. Talvez você esteja pensando aí, você está falando isso porque você quer que eu compre o seu curso. Não, de verdade. Estude a palavra de Deus na sua casa. Leia a Bíblia na sua casa. Estude ela, leia e diga, fale, Deus, me mostre, me revele a sua vontade, me revele as suas verdades, com um coração sincero. Eu tenho certeza que Deus vai se revelar a você através da sua palavra. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilha. Não esquece de curtir aqui embaixo. Com certeza foi o vídeo mais importante que eu já fiz até hoje no Instituto Bíblico Ruach. Deus te abençoe. Um forte abraço. Graça e paz.